Olá, meus amigos do canal, sejam bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, esse é o canal Pela Fé e a nossa intenção é sempre falar da Palavra de Deus. Nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre a introdução dos livros da Bíblia e hoje nós vamos falar de 2 Coríntios. Se nós fôssemos dar um título a esse livro de 2 Coríntios, poderíamos dar o título de Um Livro de Alegria e de Tristeza. Por que Paulo não celebra a sua vitória nesse livro? Sabendo, que em 1 Coríntios nós vimos que Paulo lutou para construir, para inaugurar uma igreja na problemática cidade de Corinto. E ele, nesse livro, não celebra a sua vitória. Certas vezes os atletas têm reações estranhas depois de uma grande vitória. Alguns chamam isso de ressaca da manhã seguinte. Uma ginasta olímpica que treinou 15 anos acorda no dia após a conquista, após conquistar a medalha de ouro, com uma estranha sensação de depressão. Paradoxalmente, o doce sabor da vitória deixa um gosto amargo na língua no dia seguinte. Um sentimento ainda mais agudo pode atingir os indivíduos que vencem disputas pessoais, como por exemplo, um homem que ganha um processo na justiça, ele é tomado pela compaixão por aqueles que ele derrotou na justiça. O político que eleito ele acena sorridente para uma multidão animada, ele estremece por dentro em razão das feridas sofridas e infligidas durante a campanha. O marido que insistiu no divórcio deixa a sessão final se sentindo triste e sobrecarregado. Geralmente, em alguma das vezes, um sentimento de tristeza muito grande vem após uma vitória que nos trouxe alegria. Dor persistente. Algo parecido com essa condição agridoce, uma sensação de coisa doce e amarga ao mesmo tempo, atormentava o apóstolo Paulo no período em que ele escreveu essa carta de 2 Coríntios. Ele tinha acabado de conquistar uma vitória ao convencer os coríntios a ficarem do seu lado. Na sua primeira carta aos coríntios, Paulo se expôs muito, usando uma linguagem dura, para tentar trazer os coríntios de volta à realidade, pois eles deixaram de praticar tudo aquilo que Paulo ensinava e estavam trazendo o mundo para dentro da igreja. A carta anterior tinha sido um risco muito pessoal para Paulo, mas estava valendo a pena. E como reflexo do triunfo de Paulo, essa carta irrompe espontaneamente em elogios e agradecimentos. E, no entanto, em nenhuma outra carta, Paulo admite tão abertamente suas frustrações como nessa segunda carta de Coríntios. Logo após a sua saudação, ele menciona dificuldades tão graves a ponto de desesperarmos, de perdermos a esperança da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Surgem inúmeras referências às tensões, as tensas relações entre ele e os coríntios. Paulo, como eu já disse, ele teve uma relação muito desgastante e tensa com o povo dessa cidade. Paulo, ele havia escolhido essa cidade para estar abrindo uma igreja para que pudesse levar o evangelho para o mundo. Mas sabemos que essa cidade era problemática, esse povo era problemático, e Paulo agora está se desgastando 2 vezes mais, 3 vezes mais, de forma dobrada, triplicada, para consolidar a fé dos irmãos dessa cidade. Paulo se pergunta se foi demasiadamente duro com eles. Ele reconhece sua dor persistente. Paulo talvez estivesse passando por aquele momento de questionamento, quando a gente pensa, será que eu não fui duro demais no modo como falei? E Paulo se questiona e questiona esses irmãos de Corinto a respeito disso. Talvez Paulo tivesse medo de ser duro o suficiente para estar perdendo aqueles irmãos de uma vez por todas, ao invés de estarem trazendo de volta para o evangelho. A sequência revela os problemas vivenciados pelo próprio apóstolo. Paulo não se regozija
em sua vitória em obter o apoio dos coríntios. Paulo aqui ele está reconhecendo que o povo, que aquele jeito duro de dizer estava realmente trazendo o povo de volta para ele, para o lado dele. Paulo não se regozija e se alegra nisso. Pelo contrário, mostra-se vulnerável e expõe o que se passa no seu interior. Podemos ver uma pessoa muito desgastada aqui, né? Realmente, você ajudar alguém que não quer ser ajudado, realmente nos causa um desgaste muito grande. Paulo resume sua condição da seguinte forma, dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Apesar de uma seleção aleatória, né, 2 Coríntios demonstra as oscilações de humor do apóstolo Paulo, né? Paulo, em alguns momentos, ele está feliz, em outros momentos, ele está triste. O livro, num todo, revela um homem tenaz em processo de recuperação, né, do seu interior. Paulo, nessa carta de 2 Coríntios, expressa alívio pela solução dos problemas em Corinto, mesmo quando aponta novos sinais de perigo. Realmente, cada vitória ela não havia tempo de ser celebrada, pois um perigo, né, novo e constante ameaçava a harmonia daquela igreja, né? O tempo todo ele tem em mente duas classes de leitores: a maioria que o apoia, para quem ele ensina, destina as palavras desse livro, as palavras colorosas e amorosas, e a minoria de dissidentes que representa uma grave ameaça à unidade da igreja, né? Vemos aqui que alguns irmãos não aceitaram a repreensão de Paulo e haviam saído da igreja. E essas pessoas dissidentes estavam se tornando uma ameaça para a harmonia e paz da igreja de Corinto, nessa carta de 2 Coríntios. Como ler 2 Coríntios? De todas as cartas de Paulo, é a que mais se parece com uma carta pessoal e a que menos se parece com um documento público. Ele escreveu quando a igreja passava por um momento crítico de lutas internas. Em razão disso, a carta de Paulo revela muita coisa sobre o estado conturbado de Paulo. Lembrando que Paulo fundou várias igrejas, e de todas as igrejas que ele tinha que cuidar e dar atenção, essa de Corinto é a que mais dava trabalho para ele. Era a que mais o desgastava fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E ele chega a se desculpar por falar tão francamente, por aparentar ser orgulhoso e por gastar tempo com tolices. Paulo estava passando aqui por um tipo de conflito interno. Lembrando que Paulo estava aprendendo, né, com as experiências. Cada experiência nova, cada situação nova é uma experiência nova. Então Paulo estava se questionando se deveria mudar o seu modo de ser e de agir, por às vezes ser tão duro e grosso, e talvez ser mais paternalista com aquele povo, daquela igreja rebelde. Leia 2 Coríntios como uma carta pessoal. Tente imaginar o humor do apóstolo enquanto ele escreve e procure nas entrelinhas pistas que o ajudariam a explicar seu relacionamento com a igreja de Corinto. Leia 2 Coríntios, tentando entender o sentimento que Paulo está colocando aquelas palavras. De que seus inimigos o acusavam? Paulo estava sendo acusado, né? Preste atenção especial às respostas espirituais de Paulo às críticas. Paulo ele já deixou claro para todas as pessoas que as armas que ele dispunham não eram armas carnais, mas espirituais. Paulo não respondia na carne, Paulo respondia através da fé e da oração. Sobretudo, nos 4 últimos capítulos
ele comenta certos acontecimentos em sua vida não registrados em nenhum outro lugar. Você também notará que Paulo amarra as pontas soltas nessa carta, né? Não fica nada em aberto. Por exemplo, ele se prepara para uma terceira visita a Corinto e pede que os coríntios organizem uma coleta para que quando ele chegasse tivesse tudo separado. E mesmo em meio a essas questões práticas, ele escreve palavras profundas sobre assuntos como sofrimento, doação e ministério pessoal. Essa é a segunda carta de Coríntios. Uma carta que ao mesmo tempo exala sentimento de amor e sentimento de tristeza, de alegria e de tristeza. Alegria por uma vitória, tristeza pelas perseguições e pelas lutas. Meu irmão, minha irmã, você que tem nos apoiado nesse projeto, você que tem assistido os nossos vídeos até o final, você que assistiu esse vídeo, acabou de assistir esse vídeo sobre 2 Coríntios, e você reconhece que foi abençoado com esse estudo da introdução, ajude outras pessoas também a serem abençoadas. Compartilhe esse vídeo com tantas quantas pessoas você conhece, porque existem muitas pessoas que entram na internet desesperadas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão chorando. Muitas pessoas entram na internet procurando por conteúdo que ajudem a vencer uma depressão, ajudem a vencer um momento de ansiedade. Pessoas estão pensando em se matar e muitas pessoas entram na internet buscando esse socorro. E às vezes pode ser uma pessoa que vive do lado da sua casa, trabalha junto com você, estuda junto com você e às vezes está chorando em silêncio, quieto na sua casa e você não sabe e ela não fala. Muitas pessoas estão sofrendo caladas e de repente você compartilhando um vídeo, você pode estar ajudando alguém a vencer uma luta, vencer uma batalha, estar se fortalecendo contra a depressão, contra a ansiedade, quem sabe contra um suicídio futuro. Sim, nós podemos ajudar as pessoas. Nos ajude a crescer no YouTube. Eu preciso que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende para as pessoas que entram buscando palavras sobre religião, sobre motivação, sobre fé. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, dê o seu like. É muito importante que você faça o seu comentário. Eu preciso da sua ajuda. Nos ajude a levar a palavra de Deus adiante. Eu desejo que Deus te abençoe e você seja grandemente abençoado aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém.